Bem, caríssimos alunos da EAD 054, História da Química, estou muito feliz de estar trabalhando com vocês. Essa é realmente uma disciplina da minha paixão. Eu gosto demais de ensino de química, da química como um todo, mas de História da Química em especial. E entendi que é necessário que a gente converse um pouco, pelo menos nesse primeiro momento, para que não haja uma confusão que sempre existiu. História de uma ciência, história da química, história da física, é juntar a história dessa ciência. Então, contar o que aconteceu, uma cronologia, Newton nasceu em ano tal, descobriu isso e aquilo, isso não é história da ciência. Isso é simplesmente historiografar um fato. Isso qualquer repórter pode fazer. E não é isso que eu espero de vocês. Eu espero que a gente, ao terminar esse curso, esse pelo menos é a minha ambição, essa é a minha ambição, que a gente, ao terminar esse curso, que vai estar longe de ter visto toda a história da química, vocês têm condição de serem críticos em relação a essa disciplina, em relação a tudo o que aconteceu até chegar na ciência química como nós a temos hoje. Vamos começar mostrando a vocês um laboratório que eu gosto muito de mostrar. Este laboratório, ele já era usado, esse aqui, por exemplo, está em Preciosa Margherita, num livro em latim, ele já era usado no século XIII, 1200 e pouco, no mínimo. Ele foi registrado nesse século, mas acredita-se que desde o século VIII, IX, o laboratório já tinha essa cara. Então, olha só, mudou muita coisa. Claro, hoje temos tecnologia, mas o básico de um laboratório de ciências está aqui. Balão de destilação, retortas de várias formas, Erlenmeyer, balanças analíticas, almofariz ou grau e pistilo. Se você der uma olhada, o sistema de destilação, aqui estava sendo utilizado cobre, mas o sistema de destilação mesmo, aquece o líquido, é vaporizado, é resfriado e recolhido puro. Então, quanto de química tem nesses laboratórios, quanto de um laboratório de química normal, especialmente de química básica, está representado num laboratório de um estudioso que era um alquimista, que por tanto tempo foi considerado um bruxo, um mago, apenas porque ele tinha religião, apenas porque ele acreditava numa religião. Uma breve visão da história da iatroquímica. Iatro, em grego, quer dizer médico, e química, química. Então, essa seria a história da química médica. A história da iatroquímica, ainda no século XIII, respeitava os famosos 4 elementos aristotélicos. Aristóteles achava que tudo que existia na Terra era composto de terra, água, ar e fogo, todos os elementos. Alguns teriam um pouco mais de ar, um pouco mais de terra, um pouco mais de fogo. Então, esses monges representavam o ar, a água, o fogo e a terra. Ora, mas quem são esses dois? Então, mesmo aqueles que eram aristotélicos ferrenhos, porque ai deles se não os fossem, porque os estudiosos que não fossem aristotélicos eram realmente condenados pela igreja, já colocavam em suas figuras, em seus desenhos, em suas formas de transmitir, a presença do enxofre e do mercúrio, que mais tarde vem ser acrescido do sal, que é utilizado por Paracelso, o maior iatroquímico que a gente pode citar. Então aqui Paracelso representava o enxofre, com a sua combustibilidade, e o mercúrio com a sua fluidez, com a sua capacidade, que também lembra o deus Hermes. Esta é a representação da alquimia. Essa representação é clássica, esta é a representação que você vai encontrar em qualquer lugar. Então, a alquimia era regida pelo Sol, que é o ouro, que representa o metal ouro, e pela prata, que representa, pela lua, que representa a prata. Achava-se nesse tempo que as doenças, que se nós éramos o microcosmos, quer dizer, parte de um grande cosmos, que Deus criou tudo daquela água, que tem no Gênesis, que Deus da água tirou tudo, e sendo nós também parte dessa água que mantinha todos os elementos, nós tínhamos tudo aquilo que tinha também nos planetas e nos cosmos. Então eram chamados, por exemplo, doenças ligadas à cabeça, eram chamadas de doenças da Lua.
o que até hoje a gente ouve falar cada vez menos, mas ouve falar que uma pessoa que tem problema, falar é um lunático. Então, porque ele tem problema ligado à lua. Os que têm problemas de coração são os que têm problemas com o sol, que é também o ouro. E claro, o sol representa o metal na sua maior pureza. Imaginava-se que os metais, os minerais também fossem vivos. Porque o que eles observavam? Eles surgiam da terra, brotavam da terra como metais puros e iam oxidando até se tornar um metal impuro ou até perder a característica de metal. Vamos lembrar, por exemplo, que se eu tiver um pedaço de ferro novinho, limpinho, se eu deixá-lo exposto ao ar, aos poucos ele se torna ferrugem, uma massa informe, amarela, que não conduz corrente, quer dizer, é como se ele tivesse adoecido. Então eles achavam que eles nasciam, cresciam, adoeciam e morriam. E isso foi até o século XVIII, gente. Início do XIX ainda se tem informação assim. Quer dizer, não é nada tão antigo. Mas o que representava a alquimia? Estudo dos planetas, das doenças ligadas aos planetas, estudo do cosmos com medidas aqui e a busca da purificação dos medicamentos. Aí está uma grande diferença. No começo, no século I para o século II, viveu Galeno, um grande médico, não podemos negá-lo. Galeno dedicou a medicina, escreveu mais de 100 obras enormes, obras imensas, mas a medicina dele diferia absolutamente da iatroquímica, diferia demais. A medicina dele era medicina ligada à sangria, era medicina ligada a chás, às teriacas. Então, Paracelso, que eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouco, discordou totalmente disso, surgiu discordando disso, ele achava que tinha que purificar. Isso eu só quis colocar para vocês verem um aparelho de destilação alquímico, um aparelho do século II, pensa bem, 1000 anos atrás. O que acontece? O princípio é o mesmo, ele pode ser diferente, feio, mas o princípio é o mesmo. Aqui está o fogo, o líquido está nessa parte aqui. Esse líquido é vaporizado, a parte do líquido que se quer purificar sobe para essas cabeças, ele é resfriado e aquele é recolhido puro. O princípio de destilação, qualquer químico sabe disso, qualquer pessoa que já passou por um laboratório de ciência sabe disso, é o mesmo. Então, nessa figura aqui, a gente vai ver uma coisa. Era bem os cientistas, os estudiosos, vamos chamar assim, porque esse nome cientista só veio no século XIX, os estudiosos, os pesquisadores, aqueles que se interessavam pelo estudo da natureza, eles tinham que passar para os seus iguais, para os seus pares, digamos assim, para aqueles que interessavam por essa ciência também, os desenhos de alguma forma que nem todos entendessem. Essa é parte da verdade. A outra parte da verdade é que eles não sabiam escrever. Então eles tinham que desenhar. E só ia entender o desenho aquele que já estivesse no caminho, que já estivesse dentro dessa mesma pesquisa, dessa mesma busca, dessa mesma luta. Este aqui, por exemplo, ele está tentando mostrar, essa figura tenta mostrar que o ouro, ou o rei, que assim também era chamado, e a lua, ou a prata, se misturavam em todas as proporções. Então, que era possível fazer liga de ouro e prata, ligas resistentes, porque o ouro é um metal macio, a prata é um metal resistente, ligas resistentes em toda e qualquer proporção que você precisasse para levar o ouro, para fazer espadas, para fazer vasilhas, para fazer material, para fazer potes para preparar os medicamentos. Então, esta é uma figura, por exemplo, que dificilmente uma pessoa entende hoje se olhar sem ter uma explicação, uma ajuda. Esta ainda me parece mais curiosa. Essa aqui está mostrando que se o rei, lembremos, o ouro, né, o metal mais nobre, se o rei adoecer, oxidar, tornar-se meio escuro, é possível purificá-lo. Como? Através do antimônio, que é o lobo. Misturando o ouro com o antimônio, que também se mistura muito bem em todas as proporções, e levando ao fogo, o antimônio volatiliza, o antimônio vai embora e o rei sai em sua perfeita saúde, sem nenhuma oxidação. Isso em termos químicos a gente podia dizer
AU2O3, ou seja, óxido de ouro, mais SB, antimônio, por aquecimento, liberará SbO2, que é volátil, que é um vapor, liberando AU puro, ouro puro. Então, é uma fórmula química perfeita, escrita de uma forma totalmente truncada. Este é um laboratório de Avicena. Avicena foi um grande médico, trabalhou no século X, por volta do século 9 e 10, a gente localiza no século X. É claro que não tem muitos registros dele, porque ele era chamado mouro, que foi quando eles invadiram a Espanha através da Andaluzia, e é grande conhecimento médico que veio junto com esses mouros, era enorme, mas a religião os matava, os queimava e queimava o legado deles, e Avicena passou por isso, embora o cânone de Avicena, pelo menos, se salvou e foi utilizado até o século XV e XVI. Esse seria um suposto laboratório. Ele quer mostrar que ele trabalhava com animais, que ele trabalhava com minerais, com calor sempre, e com vegetais, que eram os que eram colocados secos nessas vasilhas de tipo balaios. O que não se fazia na Europa. A Europa só permitia trabalhar com vegetais, seguindo Galeno. Aqui mostra também como era a visão de um doutor. Um douto da universidade, aquele que trabalhou na universidade, ele não podia pegar em nada. Ele tinha sangue azul e ele só podia ditar coisas. Ele jamais podia ir para o laboratório. Um médico formado nessa época, ele ficava num palco, abria o cânone de Avicena ou o livro de Galeno e lia. E um barbeiro é que ia cortando ou trabalhando. Barbeiro mesmo, este que corta o cabelo, que depois passou a ser chamado cirurgião barbeiro e que não tinha nenhum valor naquela época, porque não estudava medicina. Aqui está mostrando um doutor e 2 aprendizes estudando botânica, separando os medicamentos que pudessem ser úteis para ser trabalhado. E já a química vegetal, quer dizer, o tratamento com produtos vegetais que já tinham sido analisados quimicamente. E supondo que a pessoa iria melhorando até alcançar a pureza do ouro, até alcançar a saúde pura, que era chamada de ouro. Daí a ideia do ouro filosofal. Você mudando todas as doenças até se tornar puro, limpo, o ouro. Aqui a ideia também da doença como castigo divino, que lamentavelmente a gente embutido traz até hoje, não é? Então essa ideia da doença como um castigo de Deus, lamentavelmente nos atrasa muito e nos traz até hoje. Deus não quer doença para ninguém, nem castigo para ninguém, não é por aí. A gente adoece por outros motivos. Então esta é uma representação da peste bubônica, da peste negra, que falaremos em outros momentos, que foi terrível. Tinha a bezedeira, a senhora, que orava para tentar expulsar o demônio que estava colocando no corpo dele. Isso aconteceu demais na mesma época em que surgiu, que eu quero chegar, que surgiu Paracelso, contra toda essa história. Ele não acreditava na doença como castigo, ele acreditava, uma coisa altamente à frente do tempo dele, que a doença vinha de fora, que seria hoje os nossos vírus, bactérias, que a doença podia vir de fora. Os laboratórios dele eram muito bem trabalhados. Paracelso, falaremos dele, vocês lerão textos no original, porque eu não vou privá-los disso, eu sei que é difícil, mas eu passarei vários textos no original para vocês lerem, escrito pelo próprio Paracelso, com tradução para português, mas respeitando toda a linguagem de época. Então, Paracelso, na verdade, ele chamava Philippus Theophrastus von Hohenheim, e que se denominou Paracelso, quer dizer melhor que Celso, que era o melhor médico da época desde o século II. Então, para vocês verem, ele não era nada modesto, mas ele tinha que agir assim. Era um homem pequeno, era um homem filho de plebeu
com nobreza, com uma mulher da nobreza, então foi rechaçado pelas duas famílias. O pai era médico, ele seguia o pai, muito inteligente. Alguns dizem que era uma mulher que se vestia de homem, outros dizem que ele era o eunuco, que quando criança porcos comeram a genitália dele. Enfim, na verdade era alguém muito sofrido, nada aceito e um grande pesquisador, uma pessoa que mudou toda a história e que basicamente lançou a iatroquímica, a química médica. A preocupação dele era com purificação dos medicamentos e com a dosagem. Era muito grande essa purificação. Teremos um momento para falar dele com muito cuidado. A noção para Paracelso e os paracelcistas é que era um dom divino. Conhecer química e conhecer medicina era algo que Deus dava, era um dom divino e que você teria que retornar a ele. Então nunca começasse um trabalho sem antes orar, sem antes pedir muito a Deus. Os trabalhos eram feitos por mulheres e homens. Vocês podem ver que a partir de um tempo mais tarde nós vamos falar como as mulheres foram excluídas da ciência, mas não nessa época, as mulheres estavam sempre trabalhando e purificando todo o que os vegetais ou minerais até esse ponto. Até que eles ficassem realmente limpos, até que se transformasse na representação de mercúrio, que é a alquimia, a química pura. O triádico está sempre presente na filosofia química. Como assim? A tria-prima. Então, Paracelso acreditava no sal, no enxofre e no mercúrio. Ele achava assim que todas as coisas eram criadas ou mais ricas em sal, que é o que fazia as pedras, a parte mais lápida, enxofre, aquilo que dava combustibilidade à substância, e mercúrio, aquilo que dava fluidez e mobilidade às substâncias. Isso estava ligado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Estava ligado também ao nigredo, ao albedo e o rubedo, que seriam etapas de purificação da matéria. Sobre o nigredo, o rubedo e o albedo, Carl Gustav Jung, um dos mais famosos psicoterapeutas do mundo, né, que fundou a psiquiatria, um dos fundadores da psiquiatria, sobre isso ele baseou toda a sua teoria. Aqui uma representação das duas medicinas. A medicina galenista, a mulher está doente, está ansiosa, está nervosa, tem problemas, tem febre. Eles faziam a sangria, tiravam cerca de 3, 4 litros de sangue e essa mulher acalmava, como era de se esperar, né? Na medicina química, a doença vinha de fora, a pessoa está com uma espécie de sarampo ou catapora, está doente por uma doença que ele pegou independente dele, não por castigo divino. O médico químico traz já o material purificado, ele já tirava o que hoje nós podíamos chamar de princípio ativo da planta e estava preocupado com a dosagem. Você toma 2, de 2 em 2 horas, ele está preocupado com a dosagem também do medicamento. Isso seria um resumo. Conrad Gessner era muito respeitado pelos ingleses. Embora ele era absolutamente contra Paracelso e os paracelcistas, não na sua filosofia ou na sua teoria, mas pela sua arrogância, que, conforme já disse, não era um homem fácil mesmo de lidar, e assim tinha que ser para poder mudar toda a história de uma medicina, né? Toda a história de uma arte. Conrad Gessner, hipercompetente, escreveu muitas coisas, dicionários e tudo, mas ele dedicou 2 páginas, as primeiras 2 páginas, né? Ele dedicou 12 páginas do seu livro, Thesaurus of Evonimus, falando sobre a destilação. Isso foi fundamental, porque como os ingleses, o reverenciável, ele era mesmo o cientista na Inglaterra, e Paracelso e os seguidores da iatroquímica lutavam tanto pela destilação, pela purificação do remédio. Gessner acrescentou no seu livro, a partir daí ela deixou de ser algo para se negar, porque até pouco tempo antes negava-se falava qualquer coisa que fosse contra Galeno e você ia ser queimado. E com Gessner, Paracelso ganhou indiretamente um aliado. Joseph Duchesne era um grande médico do rei na França.
ele, muito respeitado como médico do rei na França, não assinava seus trabalhos como Joseph Duchesne, porque ele era favorável, ele via as curas que Paracelso estava trazendo. Por quê? Lembrando um pouquinho, em 1500 começaram as descobertas, as grandes navegações. Doenças novas foram chegando. Os conhecimentos que eles tinham não davam conta das doenças. E Paracelso dava, ele curava. Então os reis chamavam-no para curar os filhos, chamavam-no para curar outros, porque ele estava introduzindo medicamentos diferentes. E Joseph Duchesne dizia isso. Hoje a melhor medicina é a medicina química. Hoje a melhor medicina é a iatroquímica. Mas não assinava como Duchesne. Ele pegou um nome latino de Quercetanus para que ninguém descobrisse que fosse ele. E se dizia galenista. Aqui mostrando a posição do mestre de um aprendiz numa análise de urina. Eles já faziam aí muita análise de urina, achavam que através da análise da urina você podia descobrir muitas doenças. Para mostrar a diferença de que era dado a um médico paracelsista e a um médico que seguiria Galeno, este aqui é um outro, Jean Bigand, que apesar também de aprovar a medicina química, se dizia aos quatro ventos galenista. Jean Bigand, esta é o frontispício, digamos assim, ou a capa de um livro dele. Todo cuidadoso, bordado, bem editado. Esta era a capa de um livro de um médico químico que fazia por baixo dos panos, na Holanda, que foi um país que apoiou demais toda e qualquer tipo de ciências, e que esse aqui, nem o nome ele pôde assinar, olha, RB, né? RB. Squire é um título. Então, ele fala no livro dele, a diferença entre a medicina, primeiro ensinada por Deus aos antepassados, é difícil de ler mesmo, gente, não dá para entender muito, consistindo em unidade de paz e discórdia, e a medicina mais antiga, procedente mais recente, procedente de idólatras, étnicos e pagãos, como galenos e outros tais, consistindo em dualidade, discórdia e contrariedade. E como essa filosofia natural de Aristóteles difere da verdade, das verdadeiras palavras ensinadas por Deus, e é injuriosa ao cristianismo e à sua fundação. Então, o que eu quero mostrando esse livro, além de mostrar isso, como este aqui foi a base do meu mestrado e doutorado, 1585, então, além dele mostrar isso aqui, eles já diziam o que pensavam, eles achavam que eles tinham obrigação. Achava-se nessa época, como em 2000, que o mundo ia acabar. E que eles iam ser chamados perante a Deus e falou: o que foi feito da sua inteligência? Eu te dei esse dom, o que você fez dele? Então eles tinham que chegar lá e mostrar serviço e dizer a Deus: eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então Robert Bostock fez ou Richard Bostock, nem tem certeza, esse R é Richard ou Robert, o B a gente descobriu que é Bostock depois de muita pesquisa, mas nem tem certeza. Mas esse senhor, ele divulgou esse livro para mostrar que ele achava que essa medicina paracelsista, a medicina química, era aquela que veio da Cabala. Vocês já ouviram falar em Cabala ou Cábala, que quer dizer tradição, que era aquilo que era passado por Deus para a pessoa. Que Deus diretamente ensinou a Adão e Adão diretamente ensinou aquele que era enviado por Deus. Eu sei que são muitas informações no mesmo momento, não quero de jeito nenhum que vocês se preocupem. Como farei uma prova disso? Não tem nada a ver, isso não virá numa prova. Esta é uma noção de quão rica, quão polêmica. O Paracelso mesmo morreu aos 47 anos, assassinado. Então era muito polêmico, era muito difícil lutar contra tudo isso. É isso que eu quero deixar hoje para vocês, é isso que eu quero deixar neste primeiro momento. Muitos textos vocês lerão, muitas questões, muitos fóruns faremos ainda até que vocês entendam um pouco mais da grande história da rainha das ciências, que é a química. Uma breve visão da história da iatroquímica ainda dentro dela, mostro também o frontispício, quer dizer, seria o que hoje seria uma capa, né? Não tinha capa, é aquela primeira página de um livro de Oswald Crowe,
um paracelsista sumido, mas como médico do rei tinha direito a um livro bonito, e o aparelho de destilação do século XVII. Veja como daquele do século XIII já evoluiu, mas como princípio continua o mesmo. Aqui está o fogo, aqui está a substância impura a ser purificada, os vapores sobem, a água está resfriando, o tempo todo caindo água fria aqui, e a substância pura desce para aqui, o destilado desce para aqui e é recolhido na forma de fármaco, de medicamento. Investigação da natureza, do livro de Hieronymus Braunschweig, mostrando que eles trabalhavam buscando já purificar e entender a natureza. E este é um momento que eu não podia deixar de pôr, que é o momento da destilação da água régia, que é quando se conseguiu fazer a digestão do ouro, quando se conseguiu digerir o ouro. Quer dizer, o ouro é um metal que não é atacado por ácido, não é atacado por bases, não é atacado, então não se dissolve facilmente. E já no século XVI conseguiu-se fazer a água régia, que é uma mistura de ácido nítrico e ácido clorídrico, que digeria o ouro e assim permitia que ele entrasse em maior número de fármacos, de remédios, como até hoje é usado. Se ao final dessas duas disciplinas que eu trabalharei com vocês nesse semestre, eu deixar químicos, cientistas, estudiosos, professores, questionadores, professores que têm condição de pensar em quais são os problemas, quais são as vantagens e entender que a ciência não é soberana, que a ciência é feita por homens e tudo que é feito por homens é falho, eu vou estar muito satisfeita e vocês com certeza terão nota 100.